Deus quiser. Capítulo 3 do livro de Josué, onde está o nosso tema. Hoje é o último culto das consagrações dos meses, mas teremos quinta gratidão, domingo celebração. É bênção. Vamos ler? Vamos ler apenas o versículo 4, e aí nós vamos para o Evangelho de Mateus. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Por quê? Por quê? Só mais uma vez, por quê? Por este caminho nunca passastes antes. Esse aí é um caminho inédito. Glória a Deus. Minha cabeça deu falha aqui no Mateus, vamos lá. 16, 26. Vamos ver. Glória a Deus. 16, 26. Marcos Batista, Rosina da Goiasa. Deus te abençoe, meu filho. Família está aqui adorando. Vamos lá, 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Palavra de Deus. Senhor, nós lemos, oramos, para que o Senhor fale conosco, as palavras que o Senhor tem, e são elas que nós queremos ouvir, Senhor. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Os que concordam de glória a Deus, tomem assento. Meus irmãos, enfim, hoje, o último mês, o mês de dezembro. Essa parte que lemos no versículo 4, fala da organização, como temos falado desde domingo, e outra vez falamos também, sobre o Deus organizado e sobre Deus querer de nós organização. Nenhuma pessoa organizada tem paciência com desorganizado. Sim ou não? Você organiza a coisa, a pessoa vem furacão. Isso é uma coisa que queima a orelha. O bagunçado não. O bagunçado ama uma bagunça e nem percebe que está bagunçado. Mas o organizado é diferente. E Deus é organizado. Se tem uma pessoa que gosta de bagunça, o nome dele é Satanás. Nós, quando trabalhávamos com libertação, irmão Sônia, irmão Cleomar vão lembrar de algumas situações também que por certo tiveram de experiência. Você chega numa casa, numa pessoa que está com problemas espirituais. Você chega na casa, a casa está uma bagunça em si, mal cheirosa. Esse é um ambiente que o diabo gosta de estar. Pessoas que servem o diabo, uma das coisas que fazem, entre outras ofertas mais terríveis, é ficar de roncó. Quem sabe o que é ficar de roncó aqui? Pessoa vai para um quartinho, para um lugar escolhido, ali fica sem comer e depois começa a comer coisa nojenta. Rapa a cabeça, rapa tudo, para abrir 5 brechas aqui na cabeça para os Oxós e vai. Lugar de mau cheiro, não pode tomar banho, era coisa de escravidão. Meu irmão, arruma a sua vida, arruma a sua casa, organiza o seu quarto, faça um ambiente onde um Deus tão organizado quer chegar e reinar. Nós falamos aqui domingo sobre organizar a vida financeira, nós falamos em outra ocasião sobre organizar a vida de santidade, a vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar levantada diante de Deus e nós temos que ser separados para Deus. Falamos sobre a salvação e falamos sobre a santificação. Por isso, a palavra de hoje vai ser uma espécie de sequência, por isso que eu citei essas coisas. Porque hoje Deus quer que a gente organize a nossa vida de propósitos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter uma vida de propósitos. Se não tiver, você vive bagunçado. Tem gente que jejua e não sabe por que jejuou, e jejuou porque a consciência pediu, mas aquela coisa sem propósito. Abre o jejum sem falar com Deus,
no meio do caminho é que pensa o que vai fazer, no final ainda acrescenta mais alguma coisa. Que negócio é esse? Se você vai levantar uma vida de propósito com Deus, se organize. Esse papel aqui te ajuda demais, você aprender a escrever os seus propósitos para concatenar as ideias, organizar as ideias, pôr em ordem as ideias. Nós temos que, sabe como que as multinacionais trabalham para ter mais recursos? Metas. Sabe como que as boas empresas nacionais trabalham para render mais, para produzir mais? Metas. E aí nós vivemos uma vida sem meta, sem propósito. E outros também erram, tendo metas e propósitos que não agradam a Deus. Metas e propósitos que Deus está em segundo plano, que Deus está em terceiro plano. Como que vai funcionar isso na vida de um cristão? Isso funciona na vida de quem não tem Deus. Mas quem tem Deus tem que aprender a priorizar Deus. Quando Mateus 6,33 fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O contexto ali é de comer, beber e vestir. Deus falando, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Vocês não acham o quê? Olha para o pássaro não trabalha. Olha para o lírio do campo, não trabalha, não tece, não faz nada. Mas eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios do campo, e eles se vestem mais do que Salomão, porque eu cuido deles. Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão pensando essas coisas? Os gentios é que pensam essas coisas. Mateus 6,25 a seguir. Os gentios é que pensam essas coisas. Vocês valem mais que os pássaros. E eu cuido bem dos pássaros, e vocês valem mais. Vou cuidar mais de vocês do que eu cuido dos pássaros. Vou cuidar mais de vocês do que cuido dos lírios. É isso que Deus está dizendo. E ele disse, então vocês querem isso? Vocês querem isso? Quantos querem isso? Aí ele vai concluir, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Você quer ter essas coisas? Põe eu em primeiro lugar, põe a minha justiça em primeiro lugar, e vocês vão experimentar essas coisas. Então tem que ter meta, tem que ter organização, tem que organizar as ideias. E dois propósitos principais, depois que nós falamos sobre essa questão da vida espiritual, da vida de santidade, e falamos a questão financeira no domingo, no sentido de muita gente atrapalhada por causa dessa questão financeira e etc, etc. Agora nós vamos falar de dois propósitos principais que nós temos que ter além daqueles, que é o propósito de oração e jejum. Um crente, preste bastante atenção na palavra, porque ela não é ofensiva, ela é libertadora. Um crente que não ora e jejua não pode ser crente nunca. E não pode ser crente não é que ele é proibido de ser, não, é que ele não consegue. Oração e jejum é o que faz você ter convicções com Deus. Você pode viver uma vida de santidade, sem oração e jejum você não vai sentir Deus. O jejum mortifica a carne me atrapalha com Deus, e o jejum mortifica ela. A oração me dá poder, me dá unção, me dá graça, me dá presença. Então a carne diminui e a presença aumenta. Tem que ter oração e jejum. Olhe para a palavra de Deus, meus senhores e minhas senhoras, obreiros e obreiros, pelo amor de Deus. Olha para a palavra de Deus. Qual é o homem de Deus que não teve oração e jejum na sua vida? Qual é a mulher de Deus que não teve oração e jejum na sua vida? Pare de ouvir essa teologia moderna que tira de nós o que a Bíblia quer dar. Pare de ouvir certas pessoas dizendo por aí que não precisa orar mais e nem jejuar, porque Jesus Cristo já foi o sacrifício completo. Sim, Ele foi o sacrifício completo da salvação. Agora Ele espera de nós sacrifício para continuarmos na linha da salvação. É por isso que Jesus orou e jejuou, sim ou não? Antes do ministério de Jesus, Ele foi levado pelo Espírito ao monte, 40 dias e 40 noites de jejum. Jesus Cristo, antes do ministério, pagou um preço. Durante o ministério, serviu com lágrimas, serviu com jejum, serviu com oração. Jesus Cristo.
Eu estou falando da pessoa de Jesus, meu irmão. Se Jesus precisou de orar e jejuar, nós não precisamos. Ele foi o exemplo para todas as coisas. Olhemos para depois de Jesus, o maior homem depois de Jesus, Paulo. Muitas vezes em jejuns. O muitas vezes ali, ele está falando um relato de sacrifícios. Muitas vezes em vigílias. Paulo, ele chegou a orar sentindo como que dores de parto. Paulo orava derramando lágrimas. O maior homem de Deus depois de Jesus foi o maior homem da oração e do jejum. Pedro orava e jejuava. Na hora nona ele só para entregar o jejum. Tem visões dos céus. Porque oração, jejum traz visões dos céus. Os olhos espirituais são abertos. Sem oração e jejum, confusão. Sem oração e jejum, visão que não é de Deus. Revelação que não é de Deus, profecias que nós ouvimos e recebemos como se fosse de Deus, e se tivéssemos em oração e jejum, saberíamos que Deus não está nesse tipo de palavra. Oração e jejum, vitória. Oração e jejum, sensibilidade espiritual. Você pode subir nesse altar e pregar uma palavra tremenda dos céus, gloriosas, e Deus derramar muita coisa dos céus. Se o pregador não tem oração e jejum, ele desce dali, o diabo derruba ele a hora que quiser. Porque oração e jejum cria uma proteção de Deus em volta de nós. Cria um ciúme de Deus por quem está ofertando a sua vida em sacrifício aos céus. Oração e jejum é tudo que o diabo quer que você pare de fazer. Hoje é uma coisa, né? Não se pode ensinar uma criança a jejuar. Claro que pode. E deve. Não, ela é tão pequena. Depois não é adolescente. Depois não é jovem, ele já se perdeu. Tem que ensinar a criança desde criança. Pastor, ela não pode ficar sem mamar. Ensina a ficar meia hora. Ó, meia horinha de jejum para o Senhor hoje. Fica aqui a mamadeirinha, está prontinha. Vamos orar com Jesus. Ensinando. Criança tem que aprender, é desde criança. Eu não sei você, mas o Estado Islâmico está ensinando. Ensinando tudo. E não respeitando nada. Oração e jejum faz com que você seja sensível e sinta a presença de Deus movendo, e ainda tenha discernimento por que é que essa presença está se movendo dessa forma. Estou falando oração e jejum depois de santificação, depois de fidelidade, ok? Não adianta orar e jejuar igual os outros fazem por aí e se perder, não. Oração e jejum cria no ser humano uma sensibilidade como um dispositivo. Quando não é Deus, seu coração fecha. A unção do santo está na sua vida, 1 João 2,20. E você sabe tudo sem saber nada. É um negócio assim bem paradoxal. Você sabe tudo sem saber nada. Uma vez novo convertido, a coisa que eu mais fiz depois que Jesus me converteu foi orar e jejuar. Eu era magro que dava dó. E era feio que dava dó também. Hoje não dá muita dó. A coisa que eu mais fazia era orar e jejuar, de segunda a sexta até 6 da tarde no mínimo. Todo dia. Todo de segunda a sexta, todo mês. Aí um pastor pregou um negócio lá, e eu novíssimo convertido, falou, meu coração fechou, será por quê? Ele falou tão bonito. Fui investigar, tinha nada a ver com o que o pastor falou. Porque oração e jejum coloca uma unção na sua vida, e o Espírito Santo tem ciúme de você. Oração e jejum faz o Espírito Santo crescer na sua vida. Aleluia. E ele começa a ter ciúme. Alguém falou coisa errada, ele fecha seu coração, falando, vai pensar nisso aí, porque esse negócio não é. O Espírito Santo passa a ser o amigo mais que chegado.
O Espírito Santo começa a te abrir os olhos de maneira especial. Você está indo num lugar assim, o Espírito Santo fala, vira aqui. Se você não tiver oração em jejum, você não ouve nada. Você fala, que coisa boba, deu vontade de vir aqui para quê? Vamos embora aqui. Não tem sensibilidade. Deus está falando, organize a sua vida de oração e jejum. Nós já demos aqui os estudos sobre o jejum, o tanto que faz bem para a saúde o jejum. A ciência hoje, lembra que nós falamos as coisas do ponto de vista científico? Oração do ponto de vista científico, jejum do ponto de vista científico, etc. Lembra do nosso seminário? O jejum, ele dá uma folga para o pâncreas. Ele renova as células. O jejum faz bem para a saúde em todas as áreas. Como Deus é bom, Ele soma um jejum que abençoa a minha saúde e um jejum que me enche do Espírito Santo. Como Deus é maravilhoso. E tem que orar. Se você quer somar duas armas como mais fortes que duas bombas atômicas, é oração e jejum. Por isso que a rainha lá, que eu pensava que era da Inglaterra, mas depois eu tive um estudo esses dias, que a rainha não era da Inglaterra, da Escócia, Mary não sei o quê. Ela disse que temia muito mais o irmão lá, o Oral, e o sobrenome e tal, orar do que um exército de inimigos. Porque oração, escuta aqui, pelo amor de Deus, oração move o céu. E não é o céu do diabo não, é o céu de Deus. Abanagassou, Ratai. Um tal de Amã, no livro de Esther, falou assim, eu vou matar esses judeus, todos. Vão morrer todos os judeus, eu quero que essa raça desapareça daqui. E aí fez a cabeça do rei, falou, vamos matar, ele assinou um decreto, e disse a sentença, qual que é a sentença? Morte aos judeus. Ia morrer todos. Aí vem um Mordecai que sabe o segredo da oração e do jejum. Se veste de pano de saco. Não vem jejuar e orar com exaltação não, que Deus não recebe não. Está prestando atenção? Não vem orar e jejuar para vingança, orar e jejuar por isso é coisa de feitiçaria. E Deus não é feiticeiro. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade. Aí ele vai, se veste de pano de saco. Humilhação diante de Deus. Joga pó em cima de si, humilhação. Quer jejuar de verdade? Se humilha. Olha uma coisinha que acontece com você e comigo aqui, ó. Quando a gente está jejuando, não tem um negocinho que faz a gente ficar nervoso? Sim ou não? Não vem não que eu estou jejuando, que eu estou nervoso. Parece que as galinhas ciscando. Por quê? Porque mexe lá no orgulho. Jejum mexe, oração mexe conosco. E você tem que aprender a dominar. Não posso não, que eu estou de jejum. Olha que coisa boa. Não posso pecar porque eu estou de jejum. Ou seja, você descobre que na verdade você consegue ter domínio próprio. Sim ou não? Aí tem gente, não consigo ter domínio não. Mas aí quando está lá diante do patrão que paga o salário, ela consegue ter domínio. Não, eu vou perder o emprego. Não, pode falar. Lavar o banheiro, pois é. Não fala nada. Agora dentro de casa diz que não consegue ter domínio próprio. Não, se você quiser, Deus te dá, está à disposição. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, tem domínio próprio, sim. Aleluia. E a gente não precisa de domínio próprio quando não precisa. Domínio próprio é quando precisa. Amém? Ele foi e se humilhou diante de Deus, falou com a Esther, você já conhece a história, e ainda falou para a Esther assim, se você pensa que você é a tal, se você não fizer o que tem que fazer, Deus vai levantar outra pessoa, agora você escolhe. Aí a Esther foi, mudou de ideia, e aí eles fizeram 3 dias. Deus já abriu a porta para ela falar com o esposo, a coisa já foi feita, já foi recebida, Deus deu estratégia de saída, os judeus puderam se defender, e os judeus não morreram para a glória de Jesus. Diga comigo, oração e jejum, muda sentença de morte.
Você não está comemorando o que deveria comemorar. Oração e jejum muda a sentença de morte. Se muda a sentença de morte, o que mais muda a oração e jejum? Baruch Anassiá, levanta a sua vida, para de ser essa geleira que não consegue adorar a Deus, que não consegue dar glória a Deus, que o culto está pesado, que a coisa não é do jeito que você imaginou, que eu vou mudar de igreja, que eu vou não sei o que. Muda de vida, entra na oração, entra no jejum, você vai sentir a glória de Deus na sua vida. Consegue dar glória a Deus? Não, é difícil mesmo, eu sei que é difícil. Na carne é difícil, mas no Espírito é muito bom adorar e glorificar a Deus com esta palavra. O Josafá estava cercado em 2 Crônicas 20. 2 nações e meia, ele não vencia uma. Aí ele põe o povo para quê? Para pedir socorro, para buscar socorro. E ele não é só buscar socorro não, buscar socorro que jeito? Orando e jejuando. Até as crianças. Até as crianças. Olha as criancinhas jejuando, mamãe, papai. E aí, o que aconteceu? Deus levantou um profeta e fala para o Josafá aí, que ele fitou os olhos em mim, que ninguém vai atingir essa cidade não. E fala para ele que ele não vai ter que pelejar não. Quem vai pelejar vai ser eu por ele. Oração e jejum, Deus peleja por nós. Oração e jejum, Deus guerreia as suas guerras. É por isso que o diabo está dizendo que você não consegue orar, você não consegue jejuar, que você é muito fraco para isso, que você não tem saúde, que você não sei o que, porque o diabo ele tem fé que oração e jejum opera milagres. Ei, basta você ter fé, começar a entrar no propósito, aproveita os 40 dias, aproveita as 24 horas de oração, para de dar desculpas e começa a ingressar no mundo de glória e poder do Espírito Santo. Quem quer, levanta do banco, dá um pulo e diga: eu quero. Então tome assento adorando. Arabacandarai. Nós temos que acordar, irmãos. Chega um missionário desviado na cidade de Nínive, com requinte de profeta, com mancha de como se fosse um Deus pequeno, não vou entrar em detalhes, e começa a pregar: Deus vai destruir Nínive, vai morrer todo mundo, o juízo de Deus está contra essa cidade, vocês fizeram coisas de muitas atrocidades, o rei de vocês é um déspota, vai morrer todo mundo. Aí um rei ímpio levanta do trono, tira as vestes reais. Se esse Deus aí é poderoso, vamos entrar em jejum e oração. Até os animais. Ele queria resposta. Irmãos, tem hora que a gente fala para Deus que quer resposta, mas o nosso jejumzinho, ó, nossa oraçãozinha, ó, tá vendo? Quero resposta, mas Deus não dá. Deus quer uma vida derramada. Ana não conseguiu nada enquanto não derramou a sua alma. Deus não quer meio termo. Deus quer você inteira no clamor. Inteiro no clamor. Ele quer propósito. Meio termo é daqui para o diabo. Termo inteiro, aleluia, é com Deus. Não é nem daqui para Deus, é com Deus já. Adassi, Amandai, Gadaia, Massu. Todo mundo de jejum. Quem sabe esse Deus vai nos ouvir e tirar de nós o juízo. Aleluia. O que aconteceu? A cidade inteira converteu, Deus tirou o juízo. Nossa vida pode ser mudada por um propósito. Por uma fala com Deus, com atitudes verdadeiras. Aleluia.
Deus está dizendo: organiza a sua vida de propósitos, organiza a sua vida de oração e jejum. Jejum não mata, oração não destrói. Jejum e oração traz vida, traz saúde, traz milagres, opera maravilha, e Deus peleja. Aleluia, aleluia, aleluia. E é interessante que quando muitas vezes você faz um propósito com Deus, vamos supor lá, você fica 3 dias separado para Deus e etc. Na maioria das vezes, não acontece nada. Você sai de lá meio decepcionado. Oxe, meu filho, mas depois, você vai pegar no microfone e vem aquele fogo. Aquela graça. Acontece um problema, que antes aquele problema te abalava, pesava. Você olha para o problema e diz: Ih, Jesus, isso aqui é facinho para o Senhor. Você está cheio de fé, cheio de graça. Abanassur Rabacai. Aleluia. Levanta a sua vida de oração e jejum. Levanta. Alguém te enganou dizendo que isso não era arma. O Espírito Santo está falando comigo e está falando com você. Você quer 2 armas poderosas? Ore e jejua. A vitória é garantida para quem derrama-se na presença dele em oração e jejum. Adav Anácia. Alguém perguntou o que é mais poderoso, orar ou jejuar? Ele diz: qual que é mais importante? O remo da direita da canoa ou o remo da esquerda da canoa? Os dois são importantíssimos tanto quanto. Entra na oração, entra no jejum. Araste, Amanda, você vai se achegar mais a Deus. E quem se achega a Deus se afasta do pecado. Quem se achega a Deus se afasta da desesperança. Quem chega mais a Deus se afasta da angústia, da depressão, das crises de ansiedade, das síndromes deste tempo. Quem se achega a Deus se achega a paz, se achega a alegria, se achega ao amor, se achega a bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Quem se achega a Deus se achega a esperança. Quem se achega a Deus se achega com confiança. Quem se achega a Deus se achega sentindo-se mais que vencedor, crendo na força dele, no seu poder. Organiza. Já observou que tem dia que você não está pensando em jejuar e você acorda, não tem fome, não tem nada? Aí o dia que você vai jejuar, o dia que você vai jejuar, o estômago chega a fazer aquela musiquinha. Aí o que eu faço, pastor? Eu tenho que comer. Não, você não tem que comer, não. Você tem que falar assim: a minha fome de Deus é maior que a minha fome física. Eu preciso mais de Deus do que de comer. Eu preciso mais dele. Aleluia. Entra no propósito com Deus e você vai ver o agir dele. Mas não entra assim para fazer uma semana e não deu nada e você parou, não. Entra com propósito. A minha vida vai ser de oração e jejum. Durante a semana eu vou jejuar tantas vezes e as orações vão ser assim, sim, orar sem cessar. Deus vai mudar a sua história. Deus vai entrar com providência nesta causa. Diga comigo: o Espírito Santo. Só os crentes. O Espírito Santo tem ciúmes. Começa a agradar a Deus para você ver. Lembra do pastor Aurélio e da pastora Betânia, que antes eram da Donep, ainda não tinha nenhum cargo e tal, e a obra não tinha sido feita? Eles contam o testemunho. Aí a Betânia chega: meu marido tá bravo, pastor, está difícil. Irmão Lindomar, irmã Vilce. E aí nós entramos em quê? Oração e jejum com ela. Ela ficou assim, dessa largura mais ou menos. E cada dia o homem ficando mais ruim, mais bravo, nervoso. E ela continua: não, vamos, e aconselhamento, e oração, e jejum, e nós juntos. Teve um dia que ele levantou a mão para bater nela.
E ele, lutador de kickboxing, campeão de judô e vice de kickboxing, ou o contrário. Quando ele levantou a mão para acertar ele, o Espírito Santo tem? O Espírito Santo tem? Quando ele levantou a mão, o Espírito Santo falou no ouvido dele: não toque nela, ela é minha serva. O homem caiu de joelho. O monstrão grandão, chorando, pedindo perdão para Deus e para ela. Quando foi no sábado, isso aconteceu no meio de semana, quando foi no sábado, convenci ele de ir no seminário da Donep, oração para o batismo no Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. Lembro da cena dele até hoje, batendo, que o monstrão chorando nos olhos, as lágrimas descendo dos olhos, e ele falando em mistério. Até hoje, isso tem 20 e tantos anos, até hoje ele carrega a Betânia no colo, uma nova lua de mel. Agora as mulheres de hoje, tem umas mulheres por aí, que eu não vou orar para esse monstro não, eu não vou orar para esse camarada não, ele que se vira. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Jesus te colocou naquele lar, pague o preço em oração e jejum. Você vai ter um esposo que não está em outro lugar, ele está dentro da sua casa e ele vai ser uma bênção. Entra no propósito, mulher, seja crente. Tem umas mulheres que não dá glória não, fica brava ainda com esse tipo de palavra. Mas é o que Deus quer fazer. Deus quer te usar primeiro para ganhar o seu esposo, para ganhar a sua esposa, para ganhar os seus filhos. Deus quer mudar a realidade. Escute, viva uma vida de tal maneira que o Espírito Santo comece a ter ciúme de você. Entendeu ou não? O Espírito Santo vai começar a mover. O Espírito Santo vai começar a revelar coisas. Ele vai apertar pessoas, e tudo com um propósito: salvar, libertar, transformar, santificar. Porque Deus não é parceiro de vingança de ninguém. Deus é amor e quer salvar. Ele não veio destruir as almas, mas ele veio salvar as almas. Levanta a sua vida de propósito, levanta a sua vida de oração, levanta a sua vida de jejum. 2025 seja um ano de consagração, de santificação, de oferta de sacrifício que agrada a Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, o que acontece com esse pessoal aqui que vai cruzar o Jordão, meus irmãos? Olha o que Deus falou: olha, vocês vão passar por um caminho inédito. Olha, escute aqui, olhe para cá. Terra que mana leite e mel. Casas que vocês não construíram, vão pegar feitas e já com os móveis. Lavouras que vocês não plantaram. Terra fértil. Vocês lembram do cacho de uva? Vocês têm uma noção da terra que eu estou dando para vocês. É um caminho que vocês nunca passaram. É tudo para vocês. Eu, Deus, escolhi e vou dar. Em Deuteronômio 28, Deus disse assim: se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, cuidar em cumprir tudo quanto ele está escrito, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A promessa do Deus na terra. Bendito será na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do ventre. O inimigo vem contra ti por um caminho, por 7 fugirá de ti. Você não vai pegar emprestado com ninguém, vai emprestar a muitos. Você é o abençoado. Então vamos passar o Jordão? Aí todo mundo quer passar esse Jordão, ou não? Só que não adianta passar o Jordão desconcertado. Irmão, tem coisa que a gente vai na carona. A enxurrada está levando, você vai junto. Mas você não merecia passar por lá, ou nem deveria. Porque por mais que a bênção seja grande, se você não estiver preparado, ela vai te destruir. O que mais destrói crente, irmãos, não é a falta de cumprimento de promessas. É quando cumpre e ele não está preparado.
Esse povo vai cruzar o Jordão, e aí, de cara, domingo, o Acã vai pegar o dinheiro. A capa, a cunha, vai pegar a prata, o ouro e a capa. E aí, morre ele e toda a família onde? Lá na terra que mana leite e mel. Dentro da promessa. Tem uma mensagem que o Senhor nos deu algum tempo atrás, que o tema é derrotas em tempos de vitória. Era tempo de vitória. E vitória 100%. Mas não estava pronto. O que vai acontecer com essa geração? Essa geração, Josué lá em 24 de Josué, 14 por ali a seguir, ele vai falar para o povo tomar uma decisão. Se vocês vão decidir a quem vocês querem servir. E Josué vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós já estamos decididos. Mas vocês têm que tomar uma decisão. Se vai seguir os vossos deuses lá dos vossos pais antes do rio, ou os deuses daqui depois do rio, desse povo daqui. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa geração, ela faz um trato de servir ao Senhor. E ela jura que vai servir o Senhor. Mas, na verdade, o que a gente entende depois é que a geração serve ao líder. Porque quando não tem líder, ela desvia. Lá em Juízes, no capítulo 2, o anjo vai descer, e o povo que tinha que estar em Gilgal, está em Boquim. O povo que tinha que estar no lugar de consagração, está no lugar de pranto. E é interessante que quando eles cruzam a terra prometida, o Jordão para a terra prometida, o lugar que eles param é Gilgal, e vai tomar o nome de Gilgal porque eles param ali, e é um lugar de consagração. Eles vão fazer as cirurgias de fimose, né, cortar o prepúcio, e vão se consagrar ao Senhor, porque a outra geração já tinha morrido. O maná vai cessar naquele dia. Interessante que o maná vai cruzar o deserto, vai entrar na Terra Santa, até que eles se estabilizam, aleluia. Quando a prova vem de Deus, se você não cair, o cuidado de Deus também não cai. Aí o maná vai cessar ali, por quê? Porque agora tem fruta, tem cereal, tem fartura. E eles estão bem, e em Gilgal há uma alegria. Nós entramos, nós estamos. Agora, lá em Juízes 2, eles deixam Gilgal e vai para Boquim. O anjo desce em Gilgal, porque anjo desce é onde tem consagração. Anjo desce é onde tem um povo que é dedicado ao eterno. Mas o anjo desce lá, e lá não estão. E ele, anjo, nós entendemos por inferência, que ele vai a pé até Boquim, porque o texto dá para entender isso. E quando chega em Boquim, o povo está em Boquim, lugar de choro. E a pergunta que Deus faz através do anjo para eles é frustrante para a gente olhar e imaginar. Por que vocês fizeram isso? Porque o povo já está afastado de Deus, pegou o costume das nações e até os ídolos. E Deus olha para eles através do anjo, é tipo Deus falando assim, ó, eu não entendo vocês. Por que vocês fizeram isso? Essa terra não fui eu que dei. Eu não fiz vocês cruzarem o deserto, eu não abri o mar, eu não estanquei as águas do Jordão, eu não destruí Jericó. Vocês estão procurando outro Deus. Qual que é a minha interpretação? Faltou liderança. E a liderança é essencial para levar o povo a Deus. Por isso que ele dispersava. Da cata e raçaia. Passe a ouvir mais as lideranças de Deus. Pare de ouvir lideranças carnais. Ouça aqueles que te levam para a oração, para o jejum, para a santificação, para colocar a vida no altar. Se alguém está falando coisas lindas, mas não te leva para o altar, isso é um engano. As coisas de Deus nos levam para o altar, nos leva para a santificação, nos leva para a oração, nos leva para o jejum, nos leva para o perdão, nos leva para nos levantar, para a união, para a unidade, para o primeiro amor. As palavras de Deus são palavras de vida. Fique sobre os pés. O anjo falou com aquele povo. Eu posso aqui
deixaram a minha mente pensar sobre o assunto. Quem sabe o anjo poderia ter dito: vocês são loucos, o lugar de vocês é Gilgal, o que vocês estão fazendo aqui? É como Adão, quando pecou, ele vai para de trás dos arbustos, e Deus poderia falar: ô Adão, o que você está fazendo aqui? Esse não é o lugar do nosso encontro. O lugar do nosso encontro é passeando pelo jardim, é você se alegrando, eu falando com você as minhas instruções, e eu me alegrando com vocês. Por que você se esconde? Ei, o seu lugar no culto é adorando a Deus, é sendo livre para cantar louvores, para receber a mensagem com o coração sincero. O seu lugar no culto não é escondido no WhatsApp e disfarçando no celular, ou pensando nas coisas que estão lá fora. O que é que aconteceu com você? O seu lugar é mostra a cara e adora. Eu sou livre. Porque o último banco, se podemos estar nos primeiros. Porque o arbusto, se eu posso estar no centro do jardim. Porque o medo, se eu posso estar alegre saltando. O que fizeste, Adão? Onde tu estás? Por que caiu o teu semblante? Cadê aquela alegria? Eu lembro que eu estava pregando num lugar, e Deus me levou uma senhora, e Deus me mostrou ela quando ela tinha 15 anos. Uma saia, toda cheia de risquinha assim. Eu fui falando para ela. Uma bolsinha, ela saltava, brincava, e eu fui falando, e ela foi chorando, chorando, chorando. E Deus falou para ela: cadê a minha menininha? Por que a gente deixa se sujar, irmão? Eu tenho uma notícia para nós: o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos lava e nos limpa. Basta confessar, virar as costas, deixar. Cadê a menininha de Jesus? Cadê a menininha que saltava de alegria na presença do Senhor, que cantava louvores? Entra na oração e no jejum. Você vai ver que você não vai achar o culto extenso mais. Você vai achar ele curto. Os carnais mudam de igreja porque o culto é longo. Eu quero uma igreja com cultos menores, porque eu sou uma pessoa corrida. Eu tenho muita coisa para fazer. Não sei para que tem mais de 1 hora de culto. Agora os espirituais, eu quero uma igreja que vai até meia-noite. Porque eu ia para o boteco até meia-noite, eu quero ir para Jesus até meia-noite. Eu ia para o boteco até meia-noite e não reclamava. Aleluia. Eu quero Jesus a noite inteira, a madrugada toda. Eu quero Jesus na minha vida. A pessoa espiritual tem sentimento espiritual. Preste atenção. Se você não está mais alegre como estava no início, porque aquela alegria ela não pode diminuir, ela tem que aumentar. Você vai na África, os cultos demoram 6 a 9 horas. Está escutando ou não? Se começar meio-dia, termina às 6 da tarde ou 9 da noite.
E quando vai terminando o culto, pregador que vai para lá, meu filho, eles tiram tudo, suga tudo. Quando vai terminando o culto, eles falam: não, cantamos mais, prega mais para nós. E aí a gente quer orar para a igreja da África é que tem que orar para nós. Aqueles nossos irmãos, eles iam para as reuniões, sabendo que se alguém entrasse lá e eles fossem pegos, eles seriam mortos. E eles chegam nas reuniões, escondidos, cantam louvores, exprimidos, e a alma saltando de alegria. A porta da igreja está aberta. Você não entendeu? Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para abrir a boca e dar louvores a Deus. Onde está a sua alegria? Oração e jejum vai mudar isso. Oração e jejum vai mudar isso. Rabacandarai. Aleluia! Quando Deus encontrar uma igreja que de fato ora em jejum, não só um grupo, mas todos oram e jejuam, Deus vai decidir estacionar a glória dele nessa igreja. Abonocomaia. E onde Deus estaciona a glória dele, os milagres são instantâneos, espontâneos. Deus usa criança, Deus usa adulto, Deus usa uma palavrinha pequena, aleluia, onde a glória de Deus estaciona. Nós não queremos sair do lugar onde a glória estaciona. Anjos poderosos, ministradores chegam, a vitória é garantida, o povo é abastecido de graça e poder. Oração e jejum. Pastor, eu tenho problema de saúde, eu levanto 7 da manhã e consigo ficar só até as 8. Se é o máximo que você pode fazer, Deus recebe como se fosse o dia inteiro. Se vocês parassem de conversar e prestassem atenção na palavra, todos os cultos seriam diferentes, não teria conversa. Todo culto de alguém que é espiritual, ele manda as pessoas calar a boca se estiver conversando perto. Verdade ou mentira, por favor? Meu irmão de boné que voltou para Jesus, você gosta de ficar que as pessoas ficam conversando perto de você na hora do culto? Só os crentes velhos que gostam. Quem quer Jesus não gosta mesmo, tá certinho. Eu sentava quando chegava atrasado por causa do trabalho, que era raramente, que não tinha lugar na frente, eu tinha que sentar atrás. As pessoas começavam a conversar, as pessoas começavam a falar: não fala nada não, não fala nada não. Irmão, o culto começou. Eu vim para o culto para ouvir Deus falar. Eu vim para o culto para adorar a Deus. Eu não vim para atrapalhar ninguém, não quero que ninguém me atrapalhe. Eu amo todo mundo, mas amo Jesus sobre tudo. E eu quero a palavra dele para a minha vida. É diferente. Por isso que a igreja de hoje precisa orar e jejuar mais do que em qualquer outro tempo. Precisamos urgentemente orar e jejuar. Orar e jejuar, com a vida de santidade, fidelidade, oração e jejum. Você vai ver, você vai ver, você vai ver Deus agindo. Encerro com o versículo: que esta casta de demônios não saem senão com jejum e oração. Estão querendo tirar esse versículo da Bíblia, vocês já viram isso? Por que querem tirar o versículo da Bíblia? Porque esse versículo é poderoso para nos dar vitória. Casta de demônio é a ordem mais terrível de demônios. É a elevação que eles colocam na Bíblia, embora a gente possa estudar e conjecturar sobre muitas coisas. Mas é a elevação que, casta de demônios é a pior espécie que tem. E com jejum e oração vocês vencem. Se você ora e jejua, vai perguntar lá para Rebecca Brown e a experiência que ela teve com a satanista.
O satanista falou: não, eu vou lá naquela casa lá, vou acabar com aquilo. E ela teleportava. Aí você que não acredita nisso, passe a acreditar, porque é verdade. Quando eu fazia trabalho de libertação na cidade lá perto, não sei se era Bom Jesus, outra cidade lá perto, o macumbeiro teleportava o da magia lá. E aí ela pegou e foi chegando perto da casa. Aí ela descobriu que a casa era de crente. Porque os anjos estavam todos assim. Vou pegar dois magrinhos aqui. Olha os anjos aí que estavam em volta de toda a casa. Aí ela falou: não é possível, eu vou tentar. Leia o livro, você vai ver o testemunho. Eu vou tentar. Quando ela tentava, o anjo só dava um sorriso, ela caía de costas. Kadaba samanakaya, udabadak samakudaya. O Deus Todo-Poderoso cerca a casa do cristão que tem compromisso, que tem vida de oração, de jejum, de santificação. O Todo-Poderoso te guarda. Você não está morto, porque o Todo-Poderoso eu estou arrepiando todo aqui, porque eu estou falando uma verdade que é realidade. Você não está morto, porque o Todo-Poderoso cerca a tua casa e guarda, cerca a tua vida e guarda. O Todo-Poderoso não dormita, nem toque catuça pato. E Ele está quebrando cadeias do inferno nesta noite e dissipando treva, porque Ele é o Rei da Glória, o Senhor desta casa. Levanta suas mãos e adora a Deus, e restaura a sua vida de oração e jejum. Ei, adora, adora, adora. Louve o que te guarda, louve o que não dormita nem tosqueneja, louve aquele que te cerca, louve aquele que é refúgio e fortaleza, louve aquele que é o esconderijo do Altíssimo, louve aquele que é um escudo de muralha que nos guarda com poder. Adore, adore, adore. Renova a sua vida, organiza a sua vida de oração e jejum. Quando eu oro, tu falas comigo. Quando eu oro, tu revelas a mim. Quando eu oro, ora, crê, tu enches a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. É que quando eu oro, tu revelas a mim. É que quando eu oro, a porta se abre e tudo acontece. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu. É que quando eu oro, quando eu oro, quando eu oro, alapaca, alapaca, labanda, cabalabanda. É que quando eu oro, quando eu oro, eu vou orar, 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 eu vou orar. É que quando eu oro, e lava calabandarabas. Quem ora em línguas fala com o céu diretamente da Bacana Sabaragaia. Quem ora em línguas
decifra as coisas para o céu. Abre a tua boca em línguas maravilhosas dos céus. A duvidar, se você não é batizado, seja batizado agora. Seja cheio agora do Espírito Santo e fale as línguas dos homens e dos anjos. O diabo não entende, mas Deus atende e entende. Ele é poderoso. Ora, 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 crente, ora sem cessar. Quando eu oro, tu revelas a mim. Quando eu oro, a porta do céu se abre e a porta do inferno se fecha, porque quando eu oro, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Aleluia, aplauda o Senhor. Diga: eu renovo. Diga: eu renovo a minha vida de oração e jejum. Eu me organizo para o meu Deus. Aleluia, glória a Deus.